Turma, como a prof tinha combinado com vocês, então a prof vai fazer mais 2 exemplos da construção do gráfico da função do segundo grau, além daqueles que a gente viu na aula do MIT, tá? Então aqui eu tenho uma função do segundo grau, certo? E eu preciso construir o gráfico dela, tá? Então assim, o primeiro passo que eu acho importante é vocês verificarem o A. O meu A, ele é -1. Certo? O que acontece com ele? Ele é menor que zero, então a concavidade da minha parábola vai ser voltada para baixo na hora do gráfico, tá? Então, aqui em cima vai estar o meu vértice, que nesse caso a gente pode chamar também de ponto de máximo. É o valor máximo que a minha função chega, é aqui em cima. Ó, ela sobe até aqui, depois ela começa a descer novamente, tá? Então, eu acho que esse seria o primeiro passo. No meu segundo passo, eu vou verificar os zeros ou raízes, certo? Porque, gente, o que significa os meus zeros ou raízes? É aqui no meu desenho aonde a minha função corta, intercepta o eixo X, certo? Que se forem 2 pontos, aqui x1, aqui x2, x linha, x2 linhas, tá? Mas pode ser em um ponto só, pode também que aconteça de não interceptar, vamos ver, né? Então, a gente começa pelo delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta igual. B ao quadrado, quem é o meu b? O 2. Menos 4 vezes o meu a, que é menos 1, vezes o c também é menos 1. Então, delta vai ficar 2 ao quadrado, 4. Menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. Delta igual a 0. Gente, lembrando lá da nossa primeira aula sobre a função do segundo grau. Quando delta é igual a 0, ele possui x' igual a x duas linhas. Ou posso dizer que eu só tenho um x, tá? Então, é indiferente, fica a critério de vocês, tá? Então, aqui, agora eu vou para a Bhaskara. X igual a menos b mais menos raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o a. X igual menos. Quem é o meu b? 2. Mais e menos raiz quadrada do zero sobre 2 vezes o meu a, que é menos 1. Então, aqui, gente, vai ficar como? Menos 2 mais e menos 0, gente, porque raiz de 0 é 0. Então, menos 2 mais e menos 0, dividido por 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 0 e menos 2 menos 0 é a mesma coisa. Então, por isso que a gente pode dizer que é menos 2 dividido por menos 2, que dá um inteiro. Então, eu encontrei a minha raiz, ou o meu zero. Ou seja, ela intercepta o eixo somente em um ponto, que é x igual a 1. O terceiro passo, gente, então, os meus vértices, tá? O meu vértice, o x vértice e o y do vértice. Então, só retomando do vídeo, x do vértice é menos b sobre 2 vezes a. Então, menos, quem é o meu b? 2. Sobre 2 vezes o meu a, que é menos 1. Vai ficar menos 2, 2 vezes menos 1, menos 2, menos com menos, mais 2 dividido por 2, 1 inteiro. Y do vértice é menos delta dividido por 4 vezes a. Tá? Essa é a minha forma. Então, menos, quem é meu delta? 0. 4 vezes o meu a, que é menos 1. Menos 0 dividido por menos 4 vai me dar 0. Então, o meu vértice é 1 para x e 0 para y. O que mais que a gente pode observar? Aonde ela intercepta, posso chamar de um quarto passo. Intercepta o eixo y em C. Quanto que é o meu C aqui? Menos 1. Então, ela vai interceptar o eixo y no menos 1, certo? Então, agora a gente vai para a nossa construção do gráfico. Então, eu vou deixar aqui as informações que a gente já tem. Então, nós vamos construir o nosso gráfico, tá? Então, eixo x, eixo y, 0,
1, 2, 3. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. O que nós temos de informação? Que ela intercepta o eixo x, então vamos ver aqui os zeros ou raízes, em x igual a 1. Então, deixa eu aprofundar de cor de caneta. Então, ela intercepta o eixo x aqui. Eu tenho também que o meu vértice é 1 e 0, 1 para x e 0 para y. 1 para x é aqui e 0 para y vai ser no mesmo lugar. Então, o que acontece aqui, gente? Quando o delta é igual a 0, o vértice e a raiz coincidem no mesmo ponto. Prof, mas eu faço o que com isso aqui agora? Eu poderia simplesmente, já sei, ó, a gente viu que a concavidade é voltada para baixo. Então, eu poderia simplesmente aqui, o meu vértice, fazer uma curva voltada para baixo. Mas eu tenho mais uma informação aqui. Eu tenho que o C é menos 1 e ele é onde intercepta o eixo Y. Então, aqui no eixo Y, ela intercepta no menos 1. Então, aqui eu já sei que eu vou traçar aqui e do lado de cá eu faço mais ou menos uma questão simétrica, ó, aqui como se tivesse um eixo de simetria. Ok? Então, tá pronto o meu gráfico. Próximo exemplo. O próximo exemplo diz y igual a x ao quadrado menos 2x mais 4. Então, vamos fazer os passos. Então, primeiro vamos ver a concavidade. Como o meu A é igual a 1, maior que 0, concavidade voltada para cima. Aqui vai estar o meu vértice. Chamo também de ponto de mínimo. Segundo passo. Meu segundo passo são os zeros ou raízes. Então, vamos lá. Zeros ou raízes. Quais são os meus zeros ou raízes? Vamos fazer. Então, começamos pelo delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta B ao quadrado, menos 2. Menos 4 vezes o meu A, que é 1, e vezes o meu C, que é 4. Delta igual menos 2 ao quadrado, 4 positivo. Menos com mais, menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. O meu delta vai dar menos 12. Gente, determinante negativo. Tem como botar isso aqui dentro de uma raiz quadrada? Então, eu não tenho como colocar isso aqui, um determinante menos 12 dentro da raiz quadrada, certo? Então, o que acontece aqui? Quando o meu delta é menor que 0, lembram lá da nossa primeira aula? Não possui zeros, não possui raízes. Ou seja, no gráfico não vai interceptar, cruzar, enfim, cortar o meu eixo X, tá? Então, não vai estar cortando o meu eixo X. Então, dá para fazer Bhaskara aqui? Não dá, não tem x' e x duas linhas. Então, agora eu vou para o meu terceiro passo, que é o meu vértice. Então, x do vértice menos b sobre 2 vezes a. Menos o meu b, menos 2. Sobre 2 vezes o meu a, que é 1. Então, isso aqui vai ficar menos com menos mais 2, 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1 inteiro. O meu y do vértice, menos delta sobre 4 vezes A. Menos o meu delta é menos 12. Então, o menos da fórmula e o menos do delta. Sobre 4 vezes o meu A, que é 1. Isso aqui vai ficar menos com menos mais 12. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 4, 3. O meu vértice, então, 1 para x e 3 para y. Quarto passo. O C. O meu C é 4. Tá aqui, ó. Então, ela intercepta eixo. Pra não esquecer do E. Intercepta o eixo Y no 4, certo? Então, ela intercepta meu eixo Y no 4. Então, vamos ao gráfico. X, Y, 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Então, o nosso gráfico agora, eu vou localizar. Cortar o eixo X, interceptar o eixo X, não vai, não tem. Sei que o meu desenho é uma concavidade voltada para cima, tá? O que mais que eu tenho? O meu vértice, que é 1 e 3. Então, 1 para X e 3 para Y. Tá aqui o meu vértice. Sei que ela cruza o eixo Y no 4, aqui. Sei que ela é virada para cima. Então, aqui, olha o que vai acontecer. Aqui e aqui, certo? Então, intercepta o eixo Y no 4, tenho o meu vértice aqui, então, desenhei a minha parábola, sei que ela é voltada para cima, concavidade voltada para cima, tá? Gente, espero ter ajudado. Revejam as videoaulas, aquela do YouTube que a prof colocou, revejam essa também, caso seja necessário, tá? Um abração.